Algumas causas da poluição da água são desmatamento, que o corte de florestas pode esgotar as fontes hídricas, gerando resíduos orgânicos que servem de caldo de cultura para bactérias contaminantes. O aquecimento global, que com o aumento da temperatura terrestre, esquenta a água e aí provoca uma diminuição de seu nível de oxigênio. As atividades industriais, pecuárias e agrícolas, que as descargas de produtos químicos procedentes desses setores são uma das principais causas da poluição da água. Lixos e efluentes de águas fecais. Mais de 80% das águas residuais do mundo que chegam aos mares e aos rios não estão purificadas. O tráfego marítimo, que uma boa parte dos plásticos que poluem os oceanos vem de barcos de pescadores, barcos petroleiros e transporte de mercadoria. E por último, o derramamento de combustível. O transporte e o armazenamento do petróleo e os seus derivados propiciam filtrações que podem chegar até as águas. Algumas consequências que a poluição da água pode nos trazer são doenças, que muitas vezes por beber água contaminada, a gente acaba se expondo a doenças como cólera, hepatite A e disenteria. Escassez de água potável. Ainda existem bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à água potável e nem ao saneamento, e isso principalmente em áreas rurais, Poluição da cadeia alimentar, que isso se dá por pescas em águas contaminadas para uso residuais na pecuária, na agricultura, que pode transmitir toxinas aos alimentos e aí prejudica a nossa saúde, Destruição na biodiversidade, que a poluição hídrica empobrece os ecossistemas aquáticos e ajuda na proliferação de algas fitoplânctônicas nos lagos. E por fim, mas não menos importante, a mortalidade infantil, que, segundo a ONU, as doenças diarreicas ligadas à falta de higiene provocam a morte de 1.000 crianças por dia no mundo. Mas essas são apenas algumas das consequências, claro que existem bem mais. Relação existente entre o homem e a poluição da água. O ser humano é um animal que possui o chamado livre-arbítrio, significando que temos a capacidade de pensar, raciocinar e escolher fazer o que queremos, servindo também quando se trata da poluição da água e outras diversas. As causas estão principalmente relacionadas às atitudes humanas e que, consequentemente, nos afetem muito, como os esgotos lançados em mares e rios, lixos jogados em lugares litorâneos e as empresas que contribuem com muita química. Tudo isso gera um grande número de doenças e infecções, principalmente em cidades pobres e em quem mora nas margens do rio. A água é essencial para nós e não a preservamos, nos causando também muitas consequências físicas e uma grande perda de água. Os tipos de poluição podem ser: poluição biológica. É caracterizada pela contaminação de micro-organismos de origem patogênica, como vírus, bactérias, fungos, entre outros. Esses micro-organismos chegam nas águas pelos esgotos e nem sempre são jogados diretamente no mar, rio ou córrego pelos humanos. Às vezes acabam se infiltrando no solo e atingem a água de nascentes ou poços. Poluição térmica é formada quando altas concentrações de água aquecida são lançadas no mar, rio ou outro espaço hídrico, depois de serem usados para usinas de tipo termoelétricas, refrigeração e etc. Poluição sedimentar são produtos orgânicos ou inorgânicos e substâncias insolúveis. Esse tipo de poluição se aplica com a maior facilidade, criando mais poluição. Poluição química é causada pela presença de produtos químicos e compostos sintéticos, como, por exemplo, plásticos, medicamentos, tintas, entre outros,
Mas esse tipo de poluição é lento e só pode ser notado quando tarde demais. Poluição radioativa é formada por resíduos radioativos que são jogados no solo, ar ou água após experiências nucleares. As implicações de cada tipo de poluição. Vou começar falando sobre os poluentes biológicos. Em uma paisagem modificada pela atividade humana, não é surpreendente que a água que se beba contenha poluentes químicos e biológicos. A ciência ambiental avalia como os humanos usam os recursos naturais da Terra, também avalia as repercussões que ocorrem como resultado desse uso e avalia como mitigar esses impactos. Como a água que existe na superfície da Terra e abaixo dela está em contato com o solo e as rochas, algum mineral ou matéria orgânica é dissolvido nela, que podem ser responsáveis por doenças de veiculação hídrica, como febre tifoide, cólera, disenteria, poliomielite e hepatite. Também temos a poluição térmica. A poluição térmica é a descarga de água aquecida em corpos d'água. Os principais contribuintes para a poluição do calor térmico são as usinas térmicas ou nucleares, efluentes industriais como refinarias de petróleo, fábricas de celulose e papel, fábricas de produtos químicos, siderúrgicas e fundições, efluentes de esgoto e atividade bioquímica. A poluição térmica é a degradação da qualidade da água, por qualquer processo que altere a temperatura ambiente da água, o que é basicamente quando retorna ao ambiente natural uma temperatura mais alta. A mudança repentina na temperatura diminui o suprimento do oxigênio e afeta o ecossistema. Peixes e outros organismos adaptados a uma determinada faixa de temperatura podem ser mortos por uma mudança abrupta na temperatura da água. Um rápido aumento ou diminuição da temperatura da água é conhecido como choque térmico. E também temos a poluição química. A poluição química é a introdução de contaminantes prejudiciais, os poluentes comuns produzidos pelo homem, que atingem o oceano, incluindo pesticidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes, óleos, produtos químicos industriais e o próprio esgoto. Também temos a poluição dos sedimentos. A poluição dos sedimentos pode ter impacto, de longo prazo sobre os insetos aquáticos e peixes e outros animais selvagens nos cursos de água afetados. Ela turva a água para que os animais não possam ver as fontes de alimento. As partículas suspensas bloqueiam a luz e afetam o crescimento das plantas aquáticas. Ele se instala no fundo do riacho e impacta o habitat de importantes insetos aquáticos, que são uma fonte de alimento crucial em riachos saudáveis de trutas. Os sedimentos que podem sufocar larvas e insetos e ovos de peixes e destruir as áreas de desova dos peixes, nos piores casos pode até entupir as guelras dos peixes ou matar os peixes. Além de seu efeito em plantas aquáticas e animais, os sedimentos podem encher riachos, lagos e lagoas, obstruir cursos de água, entupir esgotos e válvulas pluviais. O depósito de sedimentos nos rios podem alterar o fluxo da água e reduzir a profundidade da água, dificultando a navegação e o uso recreativo. A água é o principal recurso do planeta. Preservá-la significa garantir a manutenção da vida. Entre os principais usos da água estão abastecimento público, saneamento, agricultura, pecuária, geração de energia, recreação e comercial. Cada cidadão é responsável pelos impactos positivos ou negativos de suas atitudes. Para não contaminar ainda mais águas, é importante mudar algumas ações como: não descarte o óleo da cozinha no ralo. Guarde o produto em uma garrafa e entregue para uma cooperativa para que possa ser transformado em sabão. Não utilize pesticidas ou herbicidas nas plantas. Jogue o lixo sempre em local adequado e amarre bem os sacos antes de pôr na lixeira. Não jogue nenhum tipo de material, como sacolinhas plásticas e embalagens em rios, lagos e mares. Não descarte medicamentos ou outros materiais no vaso sanitário. Algumas farmácias fazem a coleta de remédios vencidos. Reduza o desperdício de água fechando as torneiras ao escovar os dentes, o chuveiro durante o banho, entre outras. Evite a erosão do solo, promovendo a cobertura vegetal em locais com essa tendência. Use menos produtos químicos para limpar a casa. Opte por produtos biodegradáveis.